perseverar, porque eu tenho alcançado muitas bênçãos, muitas graças, através desse movimento da renovação carismática católica. Então a palavra hoje, ela vai nos falar assim de uma vitória que se dá em meio a muitas lutas, O Fábio já vinha falando isso, ele não sabia, mas em meio às nossas lutas diárias, às nossas lutas constantes, Quem é o povo de Deus é um povo que vive na luta, que vive em batalha. E se nós somos o povo de Deus, nós temos que saber que nós temos que batalhar sempre, porque Deus nos dá a vitória. Então eu convido vocês, quem trouxe a palavra de Deus, abre lá no livro de Isaías, no capítulo 54, Isaías 54, versículo 10 seguintes. Amém? Para ajudar, a Bíblia da Ave Maria 1013. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Infeliz, sacudida pela tempestade e sem alívio, eis que te vou construir em pedra de jaspe e preparar teus alicerces de safira. Farei tuas ameias de rubis, as portas de cristal e todo um recinto de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a felicidade deles será grande. Tu serás fundada sobre a justiça, serás isenta de qualquer opressão, nada terás a temer, e de todo terror, pois não poderá atingir-te. Se te atacarem, não será de minha parte, teus agressores sucumbirão diante de ti. De fato, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra sobre o fogo de brasas, e dele tira as armas trabalhadas pela sua arte. Também fui eu quem criou os demolidores para destruir qualquer arma forjada contra ti. Se verá destinada ao insucesso, e na justiça ganharás causa de qualquer língua que quiser acusar-te. Tal é o apanágio dos servos do Senhor, tal é o triunfo, a vitória que lhes reservo, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu posso perguntar para vocês: quantas tribulações você já teve na tua vida? Quantas lutas você já enfrentou? Se eu for perguntar, eu tenho certeza que todos já enfrentaram tribulações. Como disse o Fábio há pouco, tantos sofrimentos que vêm, doenças, falta de emprego, dificuldades dentro da família, decepções, traições, quantas coisas, quantos sofrimentos, quantas lutas, E nós temos como humanos que somos, nós temos essa fraqueza humana muitas vezes de colocar a culpa em alguma pessoa. Sempre nós colocamos a culpa, somos culpados, mas muitas vezes nós não queremos admitir. E muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus, Deus quis assim. Por que Deus castigou? Por que Deus fez isso? Por que Deus quer assim? E é um erro muito grande, porque Deus, Ele não mexe na nossa liberdade. Ele nos deu livre escolha, para nós colocar a mão diante, Ele coloca diante de nós a água e o fogo. Você vai colocar a mão naquilo que você escolher.
mas está, né, dentro da palavra de Deus e dentro dos ensinamentos da igreja, tudo aquilo que é certo para nós seguir. Se nós não seguimos, né, nós vamos tomar atitudes que vamos nos arrepender pelo resto da vida. Conta a historinha assim daquele senhor que estava no barco e o barco veio uma tempestade em alto mar, né, e o barco começou, né, a ter toda aqueles solavancos, né, e vinha ondas e o barco mexia, quase virava de um lado, de repente do outro lado. E ele, desesperado, o que ele fez? Ele disse: aqui eu não fico, eu vou me jogar. Gente, é falta de confiança. Então, são atitudes, às vezes, que nós tomamos e que nós vamos nos arrepender. Quem está no barco, que é de Deus, que nós dizemos, nós vamos fazer como aqueles discípulos de Jesus, que estavam no barco, né? E Jesus estava com eles, mas Jesus, cansado pelas grandes caminhadas que ele fazia, ele dormiu e veio a tempestade. Enquanto eles estavam lutando, né, com certeza tirando a água do barco, naquela luta constante, o barco continuava, mesmo diante de todas aquelas tribulações, daquelas ondas, né? Mas eles continuavam. De repente eles se sentiram cansados. E o que eles fizeram? Eles gritaram para Jesus: Jesus, não vê, né? Nós estamos diante de uma tempestade e o Senhor, você está dormindo? E Jesus, então, ao se acordar, ele disse, né, aquela história que vocês sabem, né? Homens de pouca fé. Ele parou, né, a tempestade, cessou a tempestade, mas ele chamou os discípulos de homens de pouca fé. Ele não ficou indignado, triste, por ter sido acordado, né? Jesus gosta de ser chamado, gosta de ser que ele só vem ao nosso auxílio quando nós o chamamos, né? Ele não invade a nossa privacidade, ele não invade a nossa liberdade. Mas ele ficou, né, um tanto, vamos dizer, decepcionado, porque ele viu não que eles tinham fé em Jesus, mas eles queriam uma ajuda, né, de Jesus. E assim somos nós na nossa caminhada. Muitas vezes, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim: eu já rezei por fulano, eu já rezei para ciclano, Deus não me atende, eu não vou mais rezar, chega. Não, gente, a nossa luta é constante, porque está aqui a palavra. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Gente, na caminhada da igreja nós sabemos que houve um momento que o povo de Deus sofreu uma tribulação muito grande, terrível. Aquele povo hebreu que estava no Egito, e que eles eram escravos, eles estavam sofrendo demais. Deus levantou, né, um grande homem, Moisés, e que ele, vendo todo o sofrimento daquele povo, ele tirou aquele povo da escravidão no Egito. Mas quando ele estava indo, né, para libertar o povo, o que ele viu? Atrás dele, um exército, né, de soldados a cavalo e com carros de guerra, com espadas, né, vindo. De um lado toda uma montanha e na frente só tinha o mar. Se ele tivesse desistido, gente, eles voltaram a ser os escravos lá no Egito. Mas ele confiou na misericórdia de Deus. Quando ele chega, o limite dele era o mar, gente. Era a única coisa que estava na sua frente. Ele não tinha mais o que fazer. Deus abriu o mar. E eles passaram a pés enxutos. Então, quando nós estamos assim no maior desespero, Deus é providente, Ele vem em nosso favor. O que nós temos que ter, gente, é paciência. O Senhor pede muito
para nós termos paciência, porque a impaciência, a falta de paciência, vai nos fazer perecer, né? A história, né, de Abraão e Sara, velhos já, aquela idade avançada, tristes, porque a família que não tinha filho, a mulher que não concedesse um filho, né, naquele tempo, era considerada maldita. Então eles tinham uma dor muito grande, e ele era temente a Deus. E Deus prometeu a ele um filho, e veio esse filho na velhice, Isaque, aquele filho da promessa. Quando foi um dia, né, Deus chama Abraão e pede Isaque em sacrifício. Deus estava testando a fé de Abraão, e ele leva um menino, gente, para ser imolado. O menininho levando o feixe de lenha. Veja, gente, a cena, aquele pai pensando: nossa, mas Deus me prometeu que a minha descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias da praia, e agora ele me pede meu filho. Como é difícil acreditar. Quando ele colocou o filho para ser imolado, a voz de Deus diz: não, Abraão, né? Foi para testar a tua fé. E ele viu, então tinha que imolar, tinha que fazer o sacrifício. Deus proveu um cordeirinho que foi, né, imolado no lugar do seu filho. Nós temos muitas histórias na Bíblia, gente, que nos mostra assim, como nós temos que ter confiança em Deus, que nós temos que ter fé, acreditar. Mas a nossa batalha de ontem, gente, não vale para hoje. A nossa batalha de hoje não vai adiantar para a batalha de amanhã. Amanhã é outra luta, outra batalha. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Eu sempre falo isso. Somos mais do que vencedores. Outra história linda, gente, de Ana. No Antigo Testamento, Ana pedia tanto a Deus para ter um filho, porque ela também era tida como maldita, mulher temente a Deus. E as amigas, mesmo as escravas, debochavam dela, né? Que ela não podia gerar um filho. E ela chorou, ela pediu tanto a Deus e disse que se Deus desse um filho para ela o devolveria a Deus. Gente, nasceu, né, o grande Samuel, e que ela ofereceu ao Senhor. Gente, então nós temos assim histórias lindíssimas da Bíblia que vem nos dar um grande exemplo para nós termos esta confiança. Quando você está no limite, que você não aguenta mais, basta hoje. Nós somos, né? Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Filho. Nós temos que clamar como aqueles pescadores, os discípulos: Jesus, olha a tempestade da minha vida. Jesus, olha o meu limite. Eu necessito da tua força. Eu necessito de ti, Senhor. E Deus é providente. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que estavam realmente passando por tribulações muito grandes. Pediam uma coisa, eles não eram atendidos, mas Deus dava uma outra coisa. Deus dava uma outra coisa que era muito melhor, né, do que aquilo que eles pediam. Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos não vai ser bom para nós, e Deus sabe aquilo que é bom para nós, né? Então, esta palavra hoje, que fique gravada no nosso coração: mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará. Jamais o meu amor te abandonará. É Deus falando conosco, né? Deus nos dizendo isso, né? Então, gente, para que nós não olhemos o nosso problema, o problema que se aparece diante de nós, como um fim, mas assim como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. E aqueles que perseveram, né? O Senhor diz assim: continuem,
Persevere. Aqueles que perseveram verão a glória de Deus. Podemos gravar isso no nosso coração? Somos povo de Deus, sim ou não? Sim. Sim, então diga glória a Deus. Glória a Deus. Sou de Jesus. Sou de Jesus. E confio nele. E confio nele. Então vamos abaixar nossa cabeça, fechar os olhos um pouquinho. Agradecendo a Deus que nos dá tanta esperança.